Bem, estamos aqui mais uma vez, né? Travou aqui, tudo deu uma pane. É o inimigo, né? Tentando nos calar aí, mas nós vamos continuar falando. Então, esperar o pessoal entrar de novo na live e participar conosco. Fernanda mandar o convite novamente, a gente começa de novo. Como eu disse, nós falaremos sobre casamento hoje. E a gente vai tirar algumas dúvidas de alguns irmãos, de algumas pessoas que mandaram essas dúvidas lá naquela caixinha. Se você quiser participar da nossa live, você pode mandar a sua dúvida na caixinha lá, que nós responderemos algumas. Graças a Deus foram muitas perguntas, e assim, no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. A gente vai tentar responder, esclarecer algumas dúvidas aqui. Um abraço aí, ó, o pessoal que tá participando já. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um tempo de qualidade aqui hoje. Esperando a Fernanda começar de novo. Vamos ver se vai dar certo agora. Voltei. Voltou, agora sim. Deu uma pane aqui, travou tudo, mas tô falando, é inimigo tentando nos calar aqui, mas Pode, né? as coisas vão dar certo. Então a gente Mas tava falando, travou desde o jeito que eu falei? Ou ainda deu para escutar o que eu tinha um falado no pouco, começo? parte do que você falou. Você começou a falar que a gente vai falar hoje, vai tratar com os irmãos, não aquele conhecimento teórico, você falou que a gente vai contar um pouco mais sobre aquilo que a gente entende, né? Como a nossa visão, claro, baseado na Bíblia, né? Sim, eu acho assim, é a forma mais fácil de aprender um com os outros, né? Através de experiências trocadas, né? Sem falar muito de uma coisa que não existe, mas tipo assim, o dia a dia mesmo. A gente vai trocar E eu vi experiências que aqui, tem então. muita pergunta aí, né? E pelo jeito, meu Deus do céu. Mas vai dar certo. Então, vamos começar. Fernanda, acho que você que é a palestrante hoje. O que é casamento? O que você entende como casamento? Casamento, na minha visão, é o jeito, como é que eu uso as palavras certas? É onde duas pessoas se relacionam com compromisso uma com a outra, né? De dividir a vida, os sentimentos, os sonhos, os planos, os projetos. É como se fosse dois em um, né? Tendo que caminhar pelo mesmo caminho. Esse é o que eu entendo sobre casamento, né? E casamento é bom? Até agora tá sendo, viu? Pelo que eu lembro quando o pessoal, quando a gente ia casar, o pessoal falou assim: você tem certeza? Nossa, se eu fosse, você não casava, não. Você é tão nova. Nossa, vai acabar com a sua vida. Gente, quando vocês ouvirem um conselho desse, olha para quem tá falando primeiro, tá? Porque a experiência do outro não é a sua. Então, hoje eu posso direcionar as pessoas a falar: case e seja feliz. Tendo as orientações de pessoas certas, vai dar tudo certo. Pois é, porque se fosse por qualquer motivo, já que casamento é dividir vidas, né? Dividir uma vida, né? Entre duas pessoas ou entre mais, a família. Por que as pessoas estão casando, né? Porque todo dia tem gente casando aí e se. Então por que se casa, né? A gente teve algumas perguntas que surgiram quando o pessoal vai entrando para a gente participar. A gente vai falar sobre casamento, vai dar nosso testemunho. Fernanda, fala um pouco aí sobre o nosso casamento, a nossa história aí. Como é que foi o nosso casamento? A Foi gente uma ficou loucura. muito bom, né? Vou falar meio rápido aqui, porque teve muitos detalhes, né? Como se diz. A gente estava namorando há 2 anos, né? Depois ficou noivo mais 2, né? Foi isso, né? Quando a gente decidiu casar, a gente trabalhava junto, a gente passava o dia inteiro junto já. Então nós já convivia bastante tempo. Porque a gente tinha uma empresa, nós dois tinha criado, então a gente trabalhava o dia inteiro juntinho. A gente percebeu e falou assim: vamos casar? Vamos, né? E nisso, gente, a gente já marcou a data de casamento, sabe quanto tempo depois a gente falou? 3 meses. Então a gente casou em 3 meses. A gente não sabia onde a gente ia morar. A gente não tinha dinheiro. A gente.
não sei o que a gente deu na cabeça. A gente tinha fé. Eu acho que era uma coisa que nós tínhamos naquele momento, viu? E muitas pessoas que ajudou a gente, né? Que até hoje ajuda a gente muito. E é um testemunho muito bonito, sabe? Porque eu aprendi que pessoas são importantes, não coisas. Que o nosso casamento poderia acontecer, mas sem estar aquelas pessoas conosco, nosso casamento não seria nada. Tanto que foi um casamento muito divertido, né? Foi muito bonito. Quem esteve lá presente, eu falo, não bonito na decoração, mas bonito pela questão de como foi, de como a participação das pessoas, né? Teve padrinho nosso que estava lá na hora pintando um vaso lá e saiu correndo para arrumar. Outros carregaram cadeiras. Foi muito assim, corrido, né? A gente teve uma experiência, e assim, como a gente casou em 3 meses, né? A gente teve uma experiência, eu tive uma experiência muito assim, forte, porque o medo do homem, a gente já fala um pouco isso, mas o medo do homem é exatamente do prover, né? Ah, mas eu sou provedor, como assim? Não tem dinheiro nem para cair morto aqui, duro no chão. Eu vou ter que tirar a menina da casa dos pais, ter que sustentar, ter que cuidar, ter que proteger. O medo é esse. Porque quando você lida com você, eu acho que os meninos aí vão me entender, quando você lida com você é uma coisa. Mas quando surge a ideia de você ter que cuidar de alguém, ter a responsabilidade de uma vida, de alguém, pesa. E assim, fui marcado por essa experiência do casamento, porque a gente chegou ao ponto de ter que dispensar ajuda. Assim, é coisa que é rara. A gente teve ao ponto de, assim, de pessoas ligaram, eu tô precisando de alguma coisa. E falou, não, já tem gente mais aqui, já tem gente ajudando. Obrigado. Assim, a gente chegou a esse ponto. Então, isso que marcou. A gente tinha pessoas que torciam por nós e que, assim, pessoas que ficaram gratas por nós convidar, por exemplo, a ser padrinhos do nosso casamento. Pessoas que ficaram gratas por participarem do nosso casamento. A gente teve experiências assim, que pessoas se emocionaram porque a gente foi convidado para o nosso casamento. Então, assim, a gente teve experiências que marcaram. Eu acho que começou bem, né? Começou no caminho certo, a tendência é que vai daqui para a eternidade, né, Fernanda? É verdade. O nosso casamento já foi o início de um rio de testemunhos, né? Que foi acontecendo um atrás do outro depois. É uma história muito, assim, que você vai vendo a mão de Deus guiando a cada passo. No momento que a gente noivou, a gente viu as coisas já começando a mudar, né? E isso é o mais interessante que eu acho até hoje, até desde o nascimento da Beatriz. E assim, o casamento em si ajudou também no meu papel para descobrir a questão da vocação, porque igual a Fernanda falou, eu trabalhava lá eu mexia com celular, conserto de celular, por influência da família da Fernanda também, né? E aí, depois que a gente casou, é engraçado, até o casamento, assim, entrou dinheiro no último dia lá. Eu consertei celular no dia do casamento, para pagar as contas. Então, assim, graças a Deus a gente pagou tudo, deu tudo certo. Inclusive, a lua de mel, né, foi paga na gravata dos padrinhos, assim, graças a Deus, foi tudo perfeito. Mas, assim, voltamos, no dia que a gente entrou na nossa casa, o negócio complicou. Já não tinha uma alma viva lá na loja consertando celular, já estava um negócio difícil. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu estava terminando de formar, eu tinha formado já, ainda não tinha pego o diploma, mas tinha formado. Eu formei em biologia. E aí eu falei, nossa, eu tenho que correr atrás, porque agora eu tenho uma boca para alimentar, né? E assim, E imagina, muito, né? Eu gosto de comer. no começo eu não comia muito não, tá? Ela disfarçava, ela sobrava no prato ali, eu até danava com ela. Falei, nossa, mas desperdício, né? É Depois, que eu comia antes de sair. depois virou a Magali, quem conhece aí. Então, no começo foi difícil. E aí eu tive que dar aula, que é uma coisa que assim, eu queria experimentar para saber, mas é por causa de dinheiro mesmo. E no final das contas eu descobri minha vocação, porque eu tive que dar aula, o povo olhar para nossa, mas tem certeza? Do mesmo jeito. Diga. Eu quero fazer um negócio aqui. É voltar um pouquinho a ser mais falar do propósito. O engraçado é assim, enquanto o homem, todo homem, está preocupado em questão de como é que vai sustentar a casa, se vai ter dinheiro para comprar a comida do mês, pagar energia, água, sabe o que a mulher está pensando? Gente, meu vestido, o meu docinho, os meus parentes, né? A gente é muito o lado emocional, né? E a gente vê o tanto que o homem é racional e a mulher é emocional. Isso eu acho uma perfeição, porque é o equilíbrio, né, de tudo. Pode continuar. Como é isso? Então, assim, eu tive que dar aula,
e acabei achando uma vocação. Além da profissão, né? Eu achei uma vocação, que é ser professor. E aí eu acho que eu consegui mais exercer o meu ministério que eu tinha dentro da igreja em aula, trabalhando como professor, do que eu já tinha feito o resto da minha vida toda, tocando, cantando. Então, assim, eu acho que tudo tem um porquê, né? Tudo tem um propósito. Assim, nunca foi fácil, mas sempre foi bom, né? A trajetória, ela é um passeio, né? É muito bom. Tem algumas perguntas, Fernanda, que o pessoal mandou, que a gente poderia responder. Mandar um abraço aí pro pessoal que está participando. A gente está contando um pouco da nossa história, né? E a gente liberou, se você quiser participar também, a gente liberou uma caixinha lá nos nossos stories. E você pode participar colocando sua pergunta lá. Vou dar um abraço pessoal que está participando. Eu nem sei se vai aparecer aqui para todos. Eu acho que vai aparecer só da última caixinha aqui. E já vai uma bucha aí para você, Fernando. Estampou. A primeira coisa que eu vejo. É. E assim, qual ministério tem que ser maior? Do homem ou da mulher? E quando a gente fala em ministério aqui, a gente está falando, vou tirar aqui para você ver aqui, para o pessoal te ver, mas quando eu falo em ministério aqui, a gente está falando do serviço para o evangelho, né? Serviço para Deus. Para quem não está familiarizado com o termo aí, ministério é o nosso serviço na religião, na igreja. E aí, qual ministério tem que ser maior? Assim, na minha opinião, eu acho que não tem essa preocupação de saber qual que é o maior, qual que é o menor, né? Porque ainda mais quando se trata de casal, o ministério um complementa o outro. Na verdade, não existe um ministério igual só o do Adson, não existe um ministério só o da Fernanda. Existe o meu ministério que complementa o do Adson que complementa o meu. Pelo menos é isso que eu enxergo, né? Tem uma outra pergunta, tem várias perguntas. Tá aparecendo aqui só as últimas perguntas daquela última caixinha que a gente fez. A gente começou ontem, então tem várias e várias perguntas, mas tem uma pergunta que é a respeito da submissão da mulher, que é a questão da mulher ser submissa. E assim, a gente vai, não sei se vai entrar em detalhes ou não, mas qual que é o papel da mulher no casamento? Eita, isso aí eu descobri na prática. Olha, gente, eu tô descobrindo até hoje, na verdade. Mas quando a gente casa, a gente não pode pensar mais em mim, como diz, eu vou falar aqui, eu, né? Não dá pra pensar mais só em mim, só na minha individualidade, só no que eu gosto, né? Só no que eu quero fazer. Então, eu acho que é muito cuidar um do outro, né? Cuidar um do outro. Mas qual que é o papel da mulher? Cuidar? É cuidar, proteger. Como ela é emocional, ela escuta muito o esposo, né? Ela equilibra a questão da casa. Mas, assim, eu acho que o resumo mesmo é o cuidar em geral. Assim, igual a questão da submissa, né? Que fala, não é questão de só obedecer, só curvar, né? Fazer tudo que o marido quer. Não quer dizer isso. Quer dizer que você tem uma missão junto a ele. Igual, o Watson, ele está encaminhando para pastorear. Então, eu, como submissa a ele, eu tenho a submissão de auxiliar ele, de ajudar ele a chegar no objetivo desse ministério, entendeu? Eu acho que é isso, com minhas palavras, né? Sobre o que eu entendo. O pessoal está participando aí, a Giovana, a Fernanda, perguntando qual a pergunta. A pergunta é sobre a submissão, que é o ministério. Qual ministério é maior, né? Não foi isso? Aí eu perguntei, junto com essa pergunta, qual o papel da mulher, para Fernanda. E assim, antes disso, a gente tem que esclarecer que tem papéis diferentes. Tanto o homem quanto a mulher, nós temos papéis diferentes. Quando a gente não entende isso, o casamento ele tende a dar errado. É exatamente isso. Como a gente é muito individual, a gente é muito egoísta, principalmente hoje, atualmente, nós, a tendência nossa é evidenciar o eu, né? E o nosso deixa para lá.
ou o outro fica para lá. A gente tenta evidenciar o eu. E nessa a gente não entende que a gente tem papéis, nós temos papéis para cumprir. A Ana falou o papel da mulher, o que ela acha, né, que é o papel da mulher, o que ela acredita ser o papel da mulher. O homem tem seus papéis também, mas ela falou a respeito disso. Tem uma pergunta que eu lembro, eu estou lembrando de algumas aqui, que aparecem só as últimas, a gente vai passar aqui algumas. A respeito já que a gente está falando de papéis, a respeito do serviço doméstico, serviço de casa. Por que, que a mulher que fica em casa, que é considerada mulher do lar, ela é menosprezada na sociedade que a gente vive? Qual é o problema disso? Aí eu lembro dessa pergunta, que pergunta por que que a mulher que é do lar, ela se sente envergonhada, Por quê? né, de falar que ela é do lar, quando alguém pergunta o que que ela faz, qual que é a profissão dela, né? O porquê que ela sente. É assim, eu agora que eu estou sendo mais do lar, né? Antes eu ficava muito trabalhando fora, o Atos me conheceu já trabalhando, então eu trabalho muito fora. Mas eu admiro muito quem é exclusivo do lar. Porque a gente até discutiu um tempo atrás que quem trabalha em casa trabalha para quem ama, né? E eu achei muito bonito, porque é realmente a verdade. E eu sei que quem fica em casa trabalha 24 horas praticamente, porque nunca para de ter serviço em casa. Nunca. Muito diferente de quem trabalha só das 8 às 6 todo dia, né? Então, eu acho que não tem que ter vergonha. Você tem que ter orgulho do que você está fazendo, porque você está cuidando do seu lar, da sua casa. Quando você está cuidando dos seus filhos, você está cuidando do futuro, das pessoas que vão ocupar lá na frente outros cargos, vai estar sendo um professor, vai estar sendo um advogado, ou vai estar sendo dono de outro lar. Porque eu acho que o papel da mulher é tão importante, porque é ela que influencia os filhos, é ela que direciona o caminho em que eles vão trilhar. Então, isso é muito importante. É isso aí. Essa questão do lar me chama atenção em relação a isso, porque hoje, e esse termo é recente, porque antigamente não tinha essa distinção. Quando todo mundo morava lá na fazenda, na roça, todo mundo trabalhava ou no lar e para o lar. Porque enquanto o homem saía, claro, dentro da sua propriedade, a mulher estava lá cuidando do lar, como ele também, das terras. Então não tinha essa distinção. Quando a gente veio para a cidade, o pessoal começou a trabalhar nas indústrias, isso aí surgiu. E assim, eu acho até uma certa hipocrisia de alguns grupos aí que acham que trabalhar para um patrão é ser independente, enquanto você auxiliar em casa seus filhos e maridos é ser escravo. Então, assim, isso que não me entra na cabeça. Como assim, se trabalhar com um patrão, um chefe, é ser independente? Você não está trabalhando por trabalhar, você está trabalhando por dinheiro só. E o dinheiro não deve ser o fim do trabalho. É a recompensa do trabalho. Você deve trabalhar por trabalhar, dignidade. O dinheiro é a recompensa. Então, me chama atenção esse negócio de trabalhar, ser do lar. A gente também né? E tem uma pergunta, eu acho que foi nesse contexto aí, a respeito do serviço de casa agora, que tem a ver com esse trabalhar do lar. Se o homem, ele, mesmo trabalhando fora, que seria o trabalhar para alguém, ou por alguém, que é o prestador de serviço, ele tem que fazer o serviço em casa, ou ele deve fazer, ou ele pode fazer, e aí? O lar é sustentado por todos da casa, né? Só uma pessoa fazendo, imagina uma pessoa trabalhando sozinha 24 horas, como que fica em outro lugar, né? Exausta, cansada, não quer conversar com mais ninguém. Então, para tudo acontecer com harmonia, eu acho que tem que ser dividido sim. Eu apoio muito, mesmo o esposo trabalhando fora, chega em casa, pode sim, ajudar em algumas coisas, principalmente coisas que a mulher não consegue fazer, assim, coisas pesadas, né? Até a questão de lavar vasilha, igual o Atos, ele me ajuda muito aqui lavando vasilha, ele limpa o chão, né? Essas coisas assim. Então, assim, eu amo arrumar minha casa, arrumar meu lar, mas tem dia que eu preciso de ajuda, eu quero que faça alguma coisa, né? Apesar que nós mulheres é um pouco estressada, né? Que a gente quer que os homens adivinhem, que a gente quer que eles lavem as vasilhas, quer que adivinhem que arruma o quintal, arruma o carro. E o segredo para eles ajudar em casa é dialogar, é falar que você quer e falar com jeito.
Agora eu vou dividir um trem aqui para as mulheres, faz de conta que o ato não tá aqui. Aí tem aquele negócio que os homens vai lá, lava as vasilhas, né? Tá, lavou a vasilha lá uma vez. Aí você chega em casa e fala assim, você viu que eu lavei a vasilha? Você viu que eu lavei o banheiro? Você viu que eu fazer isso? Engraçado que nós mulheres, né, nós faz tudo e não fala isso não. Nós fica falando assim, viu que eu fiz isso, viu que eu fiz aquilo. É muito engraçado, gente. Muito engraçado. Mas é bom. Só te ajuda, já tá bom. Ó, estão me queimando aqui ao vivo. É, Não, eu não, mas tô compartilhando verdade. eu vou explicar por que que acontece. E já entraram em outra pergunta, tocou no assunto aí, que é a respeito de alguém. Aí, ó, a gente concordando, que absurdo. Aí, É ó, porque a gente tem que falar as verdades que acontecem, ué. foi dia do homem, É esse onde dia, gerar as brigas, é aí. ó, foi dia do homem, esses dias eu não recebi nenhum parabéns, dia do homem. E não faz Não é diferença reconhecido nenhuma, assim né? toda mulher, ué. É, né, não faz diferença nenhuma. E eu vou explicar o porquê já com essa questão. Você tocou no Ah, mano. assunto em relação ao deixar claro, ao falar, ao comunicar, então, para que o homem Aham. entenda. E assim, a diferença do homem e da mulher. Você falou que a mulher é emocional, o homem tende, a tendência é ele ser mais racional, ele ser, ele fala menos, cientificamente, o homem fala menos, o homem ele é menos observador. A tendência é, eu sou muito ruim nisso. Então, é diferente. E é aí que gera o conflito. É quando a gente não consegue perceber as diferenças, entender as diferenças. É quando a gente não consegue, lembra de colocar o outro na frente, colocar o nós na frente do eu, a gente não consegue fazer isso. A gente não quer mudar, a gente não quer compreender. E aí tem uma coisa que aí, ó, a Fernanda tá falando que a gente mora na casa, tem que cuidar da casa. Uma coisa é, tratando-se disso, é assim, brigar, discutir ou ficar calado. Foi uma pergunta que surgiu aí também na caixinha. Como que a gente lida com isso, com essas diferenças? A gente briga, a gente fica calado, a gente discute, e aí, como que a gente resolve isso? Então, a gente tem aprendido muito com isso, né? O que que acontece? Aqui a gente tem duas personalidades diferentes, né, gente? O Atsu, ele é mais centrado, é mais mansidão pura, quem conhece ele sabe, né? É na dele, enquanto eu tô estourando bombinha aqui assim, ó. Tô estourando bombinha o tempo todo. E quando acontece alguma coisa que a gente discute, na maioria das vezes, é eu que discuto, né? Não é ele. Na maioria sou eu. Eu acho que as mulheres em geral. E nisso, no começo do nosso casamento, o que acontecia? Eu ia lá, chegava nele, primeiro a gente não fala nada, a gente primeiro alimenta aquilo que a gente está sentindo, né? Vai colocando, imaginando um monte de coisa, alimentando que coisa ruim. Ele fala, eu não gosto mais de mim, ele faz isso porque não gosta de mim, não é possível que ele não vê isso, não vê aquilo. Aí começa a mexer no celular da pessoa, ver o que tá acontecendo, né? Eu tô contando verdade, gente. Se vocês vivem isso na casa de vocês, por favor, me ajuda e comenta aí. Aí o que acontece? A gente vai alimentando aquela coisa ruim dentro da gente, porque assim, ó, já viu aquele ditado quando você tá pensando em coisas ruins, parece que começa a ver coisa ruim, só coisa ruim, é isso que acontece. Então, quando acontece uma coisinha, tipo assim, nossa, eu pensei que ia lavar vazio quando eu chegasse em casa, eu fiquei o dia inteiro fora, trabalhando, ele ficou o dia inteiro em casa, eu cheguei aqui, ele não fez nada, nem lavou as vasilhas, né? Aí você não fala pra ele, não, você vai alimentando aquele negócio. Fala, nossa, nossa. Aí você vê, ele vai assistir televisão, fazer alguma coisa, você vai alimentar aquele negócio. Em vez de você ir lá e falar, ah, Adson, eu tô tão cansada, por que que você não lavou vasilha, né? O que aconteceu? Você estava ocupado? Não. O que acontece? Você vai alimentando, aí na hora que você resolve falar, você fala cuspindo fogo, tipo, já blá 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 lá, né? Tipo assim, fala bem bravo. Aí o que acontece com o homem? O homem assusta, né? Fala, nossa, o que é isso? A gente não sabe por que aconteceu aquilo. E vira uma anarquia, gente, né? E aí o ato é o quê? Eu vou lá, falo, né? Grosseiramente, né? Hoje eu tô aprendendo, gente, eu tô falando o que aconteceu. Ele ficava calado, porque o ato não é de discutir, tá, gente? O ato, se eu brigar com ele hoje, se deixar, ele absorve, eu não sei, eu acho que leva para Deus, eu não sei o que acontece. E tudo bem, tá bom. Eu não, eu preciso discutir, eu preciso conversar, eu preciso
alinhar aquilo lá para não acontecer novamente, porque senão eu vou surtar. Então, o que tem funcionado no nosso casamento, que hoje sim as coisas estão alinhadas, tá assim, fluindo, é o quê? Aconteceu uma coisa que eu não gostei, eu vou lá, se eu não gostei disso, seria melhor se acontecesse assim, assim, assado. Aí ele vai tentar me convencer do jeito dele, né? Porque o homem é assim, ele é racional. Imagina, você discutir com uma pessoa mais racional. É mais complicado. Então você tem que ter paciência. Toma um chá de camomila, né? Fica calminha e vai conversar e resolve. Dá tudo certo, gente. Diálogo é o segredo de tudo. Uma questão, igual, por que que o homem, e aí volta naquele negócio, né? Giovana tá falando aqui que briga sozinha, mais ou menos assim. Tô vendo aqui no comentário agora. E assim, por que que acontece isso? Porque o homem, e é da nossa essência, nós somos assim, nós fomos criados para produzir as coisas, nós fomos criados para fazer as coisas, nós fomos ordenados a nomear tudo, a organizar as coisas, a produzir, através do trabalho que nós temos reconhecimento. Então, o reconhecimento é importante para o homem. Então, a mulher aí, ó, que quer agradar seu marido, reconheça o que ele faz. Porque o reconhecimento é importante, porque ele foi criado para fazer as coisas. Então, por isso que ele não guarda, ele tem, talvez, por isso que ele não demonstra, na verdade. Talvez ele tenta demonstrar de outras formas, um gesto, uma atitude, um comportamento, mas é porque ele quer reconhecimento. Então, e assim, não é um reconhecimento de questão de vaidade ou não, mas da pessoa que ele ama, da pessoa que convive com ele. Isso faz diferença. É por isso que diferente, assim, as diferenças, né, de conquista, para você conquistar um homem, para conquistar uma mulher, para agradar um homem, para agradar uma mulher. A gente leu, né, eu parcial, acho que a Fernanda leu todo, né, aquelas linguagens, as 5 linguagens do amor, e fala bastante a respeito dessa linguagem, desse modo de se expressar. Então, cada um tem o seu, e geralmente o homem é assim, através do reconhecimento, ele é agradado, né? Então, por isso que da pia, da louça lá, para a gente lavar, que mostra que está fazendo as coisas, é exatamente para buscar esse reconhecimento aí. Uma, da, uma aí, ó, e uma das questões também que, por isso que eu falei, e outra coisa, vai ligando as coisas aqui. Eu falei que foi o dia lembra que eu falei que foi o dia do homem, acho que foi ontem ou anteontem, da gravação dessa live, e ninguém fala nada, né, do homem. Ninguém fala nada, né, o homem, é porque o homem é assim, porque o homem é assim. Você não vai ver ele exigindo alguma coisa para si, exigindo ser valorizado, essas coisas assim. O homem é meio ogro, né? O homem é a parte mais ogra, né? A mulher é a parte mais sensível, mais emocional. Então, o homem não. Tanto faz para ele. Dia da mulher tem que fazer a festa, tem que acordar com café da manhã, tem que ter algum evento. E engraçado, e às vezes é o próprio homem que propõe isso. É o próprio homem que gosta disso. Ele propõe isso, ele propõe agradar, ele propõe bajular, ele propõe proteger. Porque a mulher, ela, lembrando, mais uma vez, a nossa essência. O homem, a essência dele é proteger, é cuidar, é prover. Então, como que a mulher vai se sentir amada? Quando ela é protegida, quando ela é cuidada, quando ela, entendeu? Mais ou menos assim. O homem também. Conversa com ela, né? Escuta ela. Então, assim, olha, ele tá provendo, ele tá me protegendo, tá cuidando de mim. É mais ou menos isso. E o homem entende esse papel, por isso que ele dá presente na Páscoa, no Dia dos Namorados, no Dia das Mães agora, de aniversário, dá presente aniversário de namoro, de casamento. O homem, ele agrada assim, né? O presente, às vezes, para o homem, o estar junto é suficiente. Às vezes, para o homem, você tá lá em casa, você tá trabalhando para a pessoa, por isso que é difícil, tem que comunicar. Para o homem, às vezes, o estar junto é suficiente. Eu estou trabalhando, como assim? A pessoa fala que eu não amo ela, estou trabalhando aqui, estou ralando, tô trazendo o sustento para casa, estou aqui presente todo dia e tudo. Então tem que ter essa comunicação, que tem a ver com a nossa essência. Aí a gente volta no começo, a gente não entender qual que é o nosso papel,
o casamento ele não funciona, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Não sei se o pessoal está participando aí. Uma curiosidade, então, ó, uma dica já. Leiam esse livro aí, que é bom. As 5 Linguagens do Amor é bom. A gente recomenda ele, né, Fernando? Ele é muito bom, sabe por quê também, gente? No final do livro, ele tem um teste para vocês preencherem, né? Você vê o que você mais se identifica. E no final ele fala qual a linguagem do amor que mais se identifica com você. Que pode ser até 2 linguagens, né? É muito interessante. Pois é, e assim, mais uma vez, linguagem, diálogo, a conversa é importante, é como a gente se expressa. E às vezes, a gente vai ver que às vezes a linguagem não está somente naquilo que a gente fala, mas linguagem é aquilo que a gente expressa, né? É como nós nos comunicamos com o mundo que está ao nosso redor. Tem uma pergunta, eu vou até mandar uma pergunta das recentes aqui, para a gente não prolongar muito. Qual a prioridade do casamento? Filhos ou cônjuge? E aí, Fé, É, qual que é a prioridade do casamento? Filhos ou cônjuge? sobre essa pergunta é bem recente para mim, assim, né? Em questão dos filhos, porque a Beatriz chegou na nossa vida há 8 meses, né? E como é a primeira, para mim tudo é novo. Mas a prioridade, na minha visão, como o casal é adulto, tudo, Beatriz, exemplo, Beatriz é pequenininha, dependente totalmente da mãe, né, tudo. Eu acho que eu tenho que dar atenção primeiro para ela, né? Como a gente tem feito aqui em casa. Deixa eu dar uma explicada. Aqui em casa funciona assim. Eu e o Adi de todas as tarefas, né? Eu cuido da Beatriz na maioria do tempo, porque o Adi fica ocupado com mestrado, essas coisas. Nos intervalos ela ajuda também. Quando a gente coloca ela para dormir, que ela começa lá pelas 9h30, que aí sobra um tempinho para nós dois conversar, nós assistir um filme, né? Alinhar as coisas, como se diz, né? Então, no momento, a prioridade tem sido a Beatriz, mas não quer dizer que eu deixei o Atom de lado, que eu não estou pensando nele, que eu não agrado ele, que as minhas decisões que eu estou tomando agora não incluem ele. Na verdade, incluem os dois. Para mim, está sendo assim. Ó. Se você quiser dar a sua opinião. Tem uma coisa interessante, eu estou filosofando aqui. Tem uma coisa interessante a respeito disso, que as pessoas elas tendem a dividir os papéis, né? A dividir, criar personagens, a dividir as figuras. Então, uma hora eu sou mãe, uma hora eu sou esposa, no meu caso, uma hora eu sou pai, uma hora eu sou marido, uma hora eu sou professor, outra hora eu sou pastor. E, na verdade, não existe isso. Em toda hora eu sou pai, eu sou pastor, eu sou marido, eu sou professor. E quando a gente enxerga isso, a nossa vida começa a modificar, ela começa a andar diferente. Esse é o problema. Então, assim, você não deixa de ser marido porque você é pai. Você não deixa de ser pastor porque você é professor, você tem um outro emprego. Ou você tem um emprego fora da sua vocação. Então, assim, a gente tende a tentar separar as coisas, e não tem isso. Você não vai deixar de ser uma coisa para ser outra. As coisas se complementam. E assim, não tem como. A prioridade são os filhos. O casamento é para isso, né? Tem gente que talvez não vai gostar tanto assim, mas o casamento é para gerar frutos, descendentes. A gente recebeu algo da geração passada, dos nossos pais, e a gente está passando isso adiante, valores, princípios, uma visão de mundo, a nossa fé. A herança, né? É herança, a gente tá, então não tem como. Então quem enxerga, e tem muita gente, infelizmente, está fazendo isso, quem enxerga o casamento como algo para agradar a si. E, na verdade, o casamento é um contrato de entrega, né, de renúncia. Não tem muito o que discutir. Se eu não me engano, tinha, acho que uma pergunta parecida com essa, acho que foi uma das primeiras perguntas, a respeito de conciliar igreja e casamento. Essa aí foi sobre conciliar casamento e filhos, e a outra é sobre ministério, que seria igreja e casamento. O que vocês acham? Aliás, o que vocês não, né? O que você acha a respeito disso? O pessoal está participando aí, está entrando. A minha experiência, né? Vamos passar a minha experiência aqui do que eu estou vivendo.
como tem sido conciliar, a pergunta era o ministério, né, que no caso é a igreja, com com a casa, a família, né? Antes de ter a Beatriz, eu conseguia conciliar até bem essa questão, porque sobrava um pouco mais de tempo, né? A gente gostava de fazer o período de oração, né? Dedicar à igreja, dedicar ao espírito, né? Tinha um momento que eu arrumava a casa, cuidava de tudo, a gente conversava, assistia um filme, tem toda essa administração, a logística de tudo isso, né? Agora que eu virei mãe, gente, eu confesso que para vocês que eu tenho tentado tirar um período, tudo, mas eu falo pra vocês, quando chega no final da noite, que ela dorme, que eu já dei banho nela, que tá tudo organizado, que eu conversei com ela, eu falo, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou fazer o devocional, tem dias que eu tô exausta, que eu quero só dormir. E tem dias que eu tô animada, que eu consigo fazer o devocional. No começo, o meu erro foi querer continuar a minha vida do mesmo jeito que era. Do mesmo jeito. Isso é frustrante, porque você se acaba, porque você quer continuar um cotidiano, uma rotina, em que você não encaixa mais, tem mais pessoas agregadas ali. Então, conciliar igreja e família, casa, para mim eu estou aprendendo agora, eu estou aprendendo a administrar essa questão. Então, eu coloquei na minha cabeça, nos dias que dá para eu cuidar do ministério, né, alimentar essa parte minha, eu vou fazer com excelência. No dia que não dá, tudo bem. Mas o importante é saber que tudo passa, que tudo se alinha, que tudo se ajeita. Então, eu tenho certeza que daqui um dia tudo vai alinhar e eu consigo voltar normalmente. Mas, graças a Deus, né, eu tenho o Adson, que tem sido minha muleta, como se diz, me ajudar também, né? Tenta conversar comigo sobre essas coisas. Então, eu me sinto ainda dentro do ministério, da igreja, estar cuidando junto isso aí. E assim, a gente tem aprendido, né? Eu costumo falar que a vida ela é feita de etapas, de ciclos, né? Então, assim, não tem, a gente tem que dedicar com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente vive, a realidade que a gente enfrenta. Se a gente sabe que todas as coisas elas cooperam para o bem e a gente deve revelar a glória de Deus em todas as coisas, então nosso papel é fazer o melhor que nós pudermos em todas as coisas. Se tá ruim é porque tem um propósito para isso, se tá bom é porque tem um propósito para isso. Se agora é tempo de dedicar mais a Beatriz, a nossa filha, então é tempo de dedicar para ela, nós temos o tempo para dedicar um com o outro, para a igreja, enfim, não adianta nada a gente buscar um ministério próspero e ver a nossa família sendo destruída, a nossa família desmoronando. Então, o primeiro ministério, antes da igreja existir, o relacionamento já era familiar, né? Entre o Espírito Santo, Cristo, entre Deus, Adão, entre Adão e Eva, enfim, o relacionamento já era familiar. Então, nós temos que dar prioridade à família. As pessoas têm tentado destruir, né, a família. A família, ela tem sido descreditada, né? As pessoas não têm dado muito crédito à união familiar. O que é família para você, Fernanda? A família, não sei, né? Sempre fala muito família, a gente nunca parou para raciocinar o que realmente significa a família, né? Mas eu acredito que é um grupo, né, de pessoas que compartilham a rotina, o dia a dia, os pensamentos, a tal da intimidade, né? Conhece bem uns aos outros. Tanto que a gente fala que a família da gente conhece a gente por dentro, né? Só de olhar nos olhos você consegue compreender se a pessoa está bem ou se não está. Então, isso é importância. Família, para mim, é intimidade. É um grupo que se relaciona, né? Nossa, família é os de dentro de casa, né? O termo família significa isso. É os de dentro de casa, aqueles que estão próximos, juntos. E, na verdade, Conhece a intimidade uns aos outros, né? exato. Então, a gente foi chamado para ser família, né? Uma pergunta que eu lembrei, que está relacionado exatamente aos problemas, a visão cristã do casamento. Questão de divórcio, questão de brigas, discussões dentro do casamento. Qual que é o seu conselho para uma mulher
está vivendo um problema no casamento, brigas constantes, para que ela supere isso? É praticamente o início da conversa que a gente estava tendo, né? Quando no casamento tem muita briga, quando tem muita discussão, muita coisa, é muito caos, né, que acontece. E normalmente quando vem uma briga, quando não é resolvido isso em um diálogo, o costume é sempre vir a outra e outra e outra uma atrás da outra. E nisso qualquer coisa que acontece vira motivo de briga, né? Sim, a minha opinião é ver quem tá brigando mais, né? Quem tá procurando mais defeito, mais briga. E se alinhar primeiro. Porque é aquele negócio, quando você tá achando uma coisa ruim, você tá negativo, você consegue ver só enxergar coisas ruins no próximo, né? E o maior erro que tem é você achar que você vai poder mudar o outro. Isso nunca vai acontecer. Nunca. É muito difícil. Você tem que tentar compreender a visão, o que está passando na cabeça, conversar. E na maioria das vezes o diálogo resolve, né? É claro que tem casos que não resolve, né? Que a gente vê muitas vezes agressividade em casamento, né? Essas coisas assim. Mas, assim, na maioria dos casos, quando tem um casamento cristão, certinho, com diálogo, amor, tudo, compreensão e respeito, tudo é resolvido com diálogo, né? E assim, qual que é o chamado em relação aos deveres conjugais bíblicos, em relação a essas brigas, essas discussões? É a falta de propósito. Está acontecendo isso porque alguém está desviando o foco da sua essência, do seu papel. Chamado lá em Efésios capítulo 5, fala exatamente disso. O homem, aliás, fala da submissão, né, que a mulher ela deve se submeter ao marido, aquele que é o cabeça da relação, que é a parte racional das coisas, e ela deve respeitá-lo. E o homem, por sua vez, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, sendo o cabeça da relação, tendo a parte racional como propósito, direcionando. Então, assim, quando foge um pouco disso, geralmente vem as distorções, as brigas, os problemas, os conflitos. Tem muito homem assumindo o papel da mulher, em essência, e tem muita mulher assumindo o papel do homem. E às vezes é até em consequência da omissão um do outro. Então, quando eu deixo de fazer alguma coisa em casa, quem faz é a Fernanda, até ela tem que fazer. Então, quando eu deixo de cumprir meu papel, alguém tem que cumprir esse papel. E aí começa a entrar nas questões de conflito. Por isso que dinheiro dá problema. Dinheiro dá problema, assim. Acho que a gente não teve ainda dinheiro, porque a gente não tem dinheiro, né? Então não tem problema. Misericórdia, misericórdia. Mas dinheiro dá problema. Exatamente nesse conflito, da questão da provisão, na questão do sustento, da proteção. Tinha uma pergunta sobre isso. Oi? Tinha uma pergunta sobre isso. Quem deve cuidar da parte financeira da casa? Então, assim, ó, geralmente, quando acontece a briga, quando a mulher deixa de respeitar o homem. Lembra que eu falei que o homem, em essência, ele produz, então ele quer reconhecimento? Quando a mulher deixa de respeitar o homem, geralmente isso machuca, agride o homem. O pior tipo de violência que o homem pode ter é exatamente isso. A mulher diminuir o homem naquilo que ele na sua função, é falta de respeito. Você agredir, diminuindo, tirando o papel dele, que é o papel dele, delegando o papel dele para outras pessoas. Então, quando você fala para o homem, eu não preciso de você, ou eu não preciso que você faça isso por mim, mesmo o homem querendo fazer, enfim, você está diminuindo, você está desrespeitando. E aí gera problema, porque o homem deixa de amar. O amor, ele esfria. E aí é um ciclo. Quando o homem não ama a mulher sente não sente amada, ela não respeita. Quando ela não respeita, o homem não se sente respeitado e não ama. Então é uma bola de neve. O ciclo ele vai girando, né? E aí a tendência é ir ladeira abaixo. O casamento começa uma briguinha aqui, que um entende como falta de respeito, a outra entende como falta de amor. E aí as coisas vão se somando, né? Ó, o pastor Eurípides está aqui. Que honra, prazer. Ah lá, ó, vou até ler a participação dele. Com certeza vai acrescentar muito aqui conosco. O amor,
e respeito não é um direito, mas uma virtude que manifesta a partir do quanto eu conheço a Deus. Então, é virtude, tá lá dentro. É algo que faz parte da essência. Então, o amor, o respeito, ele manifesta de acordo com aquilo que nós já somos chamados a fazer, daquilo que nós somos, lembra? A gente é chamado primeiro para ser, depois fazer. O casamento revela isso. E uma coisa interessante também, a respeito disso que a gente estava falando, da essência, do homem ser chamado a amar a esposa como dever. Se é um dever, aprendi isso na questão de... Estou falando muito, né? Aprendi isso em relação a questão de Estado, de política, enfim, sociologia, de como as relações sociais acontecem. Todo direito é dever de alguém. Todo direito é dever de alguém. Se eu tenho direito a um salário, por exemplo, é o salário mínimo, que é o nosso caso, alguém tem o dever de me pagar um salário mínimo, não é assim que funciona? Se eu tenho um direito a uma educação de qualidade, como está lá na Constituição, alguém tem que me fornecer, tem o dever de me fornecer essa educação de qualidade. Então, se eu tenho o dever de amar, a Fernanda, ela tem o direito de ser amada. Ela tem o direito de ser amada. Nada menos do que isso. Então, a promessa do... Que isso? A promessa do... eu perdi aqui, ó. Os comentários estão passando. Então, a promessa do homem em relação à mulher deve ser amá-la. Eu prometo amar, prometo respeitar. E não existe amor sem respeito. Não existe. Antes o respeito, depois o amor. Se eu não valorizo, ou se eu não entendo o propósito daquilo que eu estou fazendo, como que eu vou amar? A própria Bíblia diz, né? Se eu não consigo entender o propósito, se eu não consigo amar o homem do lado, que está aqui do meu lado, meu próximo, que eu vejo, que eu toco, que eu abraço, que eu sinto, como que eu vou amar a Deus? Sendo que o propósito de Deus é amar esse homem que está do meu lado aqui, essa pessoa que está do meu lado, meu irmão, faz parte da minha família. Então, o respeito antecede o amor. E acho que é só. Tem mais perguntas aí? Eu lembro que tem muitas perguntas, mas como a gente não botou, né? Porque a última caixinha que passou aqui, então tinha só algumas perguntinhas aqui que a gente já foi fazendo dentro da nossa conversa aqui. Deixa eu complementar uma coisinha. Quem já estiver no relacionamento, que já está no caso da bola de neve, né? Que é o tal do amor e do respeito, que não está acontecendo isso, igual uma vez a gente já ouviu, né? Quando a pessoa fala, eu quero mudar, eu quero que meu relacionamento muda, ela tomou a iniciativa. Então, como veio dela, eu acho que, por exemplo, já aconteceu. Dela orar a favor do marido, achando que a oração vai mudar o marido, mas não, né? Vai mudar ela mesmo, para ela começar a aprender a amar e demonstrar isso, para que as coisas comecem a mudar. Então, não pode querer que o outro muda primeiro, porque a mudança vem da gente, né? De quem tomou a iniciativa. E a partir do momento que você for aplicando isso no dia a dia, você vai começar a ver o resultado, a ver as mudanças. É como se fosse plantar uma sementinha. Você planta a semente, você tem que adubar a terra, você tem que colocar água, olhar todos os dias, cuidar. O relacionamento é uma plantinha. Então, você tem que estar cuidando todos os dias para que ela possa dar frutos, né? E assim, o evangelho ele é feito de referências. O evangelho ele é feito assim, de referência. Ele não é um discurso apenas. O evangelho é um modo de vida. Então, a gente ensina, o evangelho é compartilhado, é transmitido através da intimidade, através da relação. Então, não tem como a gente viver sem essas referências. Por isso que a gente não muda ninguém. Nem o evangelho se propôs a isso, mudar alguém. O evangelho é uma referência, ele é um padrão. Eu não mudo a Fernanda, mas eu posso ser o motivo que ela mude. Então, eu tenho certeza que se ela estiver fazendo alguma coisa que eu não goste,
Se eu amar mais, se eu me dedicar mais, eu tenho certeza que ela muda por isso. E não impor, e não lutar por isso. Então, assim, ninguém muda ninguém, mas nós podemos ser a referência para que alguém mude. O Evangelho faz isso. Cristo é o nosso padrão, por exemplo. Cristo é a nossa referência. Ele não viveu um discurso, ele tem uma vida entregue a um propósito, a um alvo. Então, toda vez que a gente está passando por dificuldade, a gente olha para Cristo e fala, olha, se Cristo fez por mim, eu faço. Então, deveria ser assim a nossa vida conjugal, baseada naquilo que a gente entende como vida. Lembra que não tem divisão. Vida cristã, vida religiosa, vida do trabalho, da sociedade. Então, não tem divisão. Então, nós não mudamos ninguém, a gente muda por alguém. E aí entra no ciclo de novo. Amar, respeitar. Então, para a gente encerrar, já está na hora, né? Depois a gente conta. Pois é, a gente conta mais algumas histórias, assim, né? E sim, algumas histórias nossas que a gente tem como exemplo disso. Mas, assim, qual o conselho, para finalizar, um conselho que você daria para alguém que quer casar? Por exemplo, quais qualidades ou quais características você buscaria em um marido, em um esposo? Qual conselho você daria para ela? Eu vou dar o conselho que eu recebi, né? Porque eu casei certo, tá dando certo até agora. Na hora de escolher um esposo, né? Eu não sei se já tem aí o varão, o vasinho, né? Você tem que ver muito a forma como ele trata a família dele. Isso julga muito. E realmente isso é verdade, porque a forma como o Adson prioriza a família dele, né? Como ele tratava os pais dele, o cuidado que ele tem com a irmã dele, isso ele trouxe para o nosso casamento também. Hoje ele exerce a mesma função em casa. Então, se você tá namorando e pensando em casar com um rapaz aí que ele não quer ver a mãe, o pai, ou ignora eles, né? Tratam mal, falam mal deles, tudo. Isso você pode ter certeza que vai levar para o casamento. Não tenha ideia que as coisas possam mudar. Acho muito difícil mudar. Porque eu já vi relatos de pessoas que iam mal da família, né? Falavam mal, maltratavam a mãe, maltratavam todos da família. E quando casou, trouxe isso para o casamento, né? Não mudou nada, não. Então, eu falo assim, ore primeiro. Não vá direto assim escolher pelo que a pessoa tem, porque essas coisas podem ser adquiridas com o tempo, né? Isso é um dos exemplos nós dois, né? Dê direção a Deus, não tenha pressa, porque a sociedade quer impor que você tenha uma idade certa para casar, que você tenha idade certa para ter filho, que tudo. Mas Deus tem um projeto para cada um diferente. Você não pode se comparar com outras pessoas. Não toma uma decisão que vai para a vida inteira no desespero de um casamento. E não faça como a maioria de nós fazemos, que quer casar só por causa da festa, só por causa do vestido de noiva. Não faça isso. Pense primeiro como vai ser o depois disso, que é o mais importante. É isso aí. Tinha uma pergunta, agora eu lembrei, relacionada à questão do divórcio, à questão do casamento. Perguntava se quando a pessoa mora junto, se é considerado casamento. O nome é Maseado, né? Eu não sei, eu acho que assim, nas minhas contas aqui, acho que é porque caiu a primeira live, então já tá dando uma hora aí. Mas assim, eu não sei se vai dar tempo assim de responder na íntegra, mas assim, o que é o casamento? É o compromisso que duas famílias, duas pessoas fazem em construir uma nova família. Um compromisso que deve ser público e deve ser eterno, deve ser consagrado a Deus. Eu dei aula de filosofia uma vez e eu fiz um levantamento e basicamente todos os ritos religiosos, seja do Ocidente ou do Oriente, todos, a única coisa que eles têm em comum é a relação do casamento. É a relação de que o casamento é compartilhar uma vida e que ele deve ser feito e testemunhado por pessoas importantes, relevantes da comunidade, ele deve ser consagrado a Deus, o casamento ele deve ser consagrado a Deus e deve ser eterno. Ele deve ser até durar. Então,
Se você está vivendo aí nessa situação, se você está ou junto, amaziado, se você está morando junto, em tudo, casa. O conselho é esse, casa. Porque é como se, por exemplo, a nossa filha aqui, nós vamos batizar a nossa filha. Nossa filha Beatriz, ela é criança ainda, mas nós acreditamos que o compromisso de educar ela no caminho que a gente quer é nosso. A responsabilidade é nossa. Então, quando a gente batiza ela, a gente assume essa responsabilidade. A gente vai deixar para ela, quando ela tiver. A gente vai educá-la já no caminho. A gente vai assumir esse compromisso. Então, a questão do casamento é exatamente isso. As pessoas elas têm namoros de 10 anos e casam por 6 meses. Então, assim, qual que é a diferença, então? É o compromisso. É esse voto que é feito. Então, se está passando por esses processos, casa. Porque é esse compromisso que, na hora do aperto, é essa aliança que, na hora das dificuldades, vai fazer com que você pense na causa, no propósito. Um propósito maior que envolve o casamento. Na questão que é um sacramento, na questão da separação que o casamento exige. Então, faça esse compromisso. O homem, que é homem de verdade, aí já vamos apelando aí, o homem que é homem de verdade, ele assume esse compromisso, essa responsabilidade. Ele se compromete a proteger, a cuidar, a amar, a ser fiel, na alegria, na doença, enfim, em todas as circunstâncias. Ele não é movido pela circunstância, ele é movido pela convicção. É a certeza que ele tem da decisão que ele tomou e questão de honraria, né? Então, casa. Se está passando por esse problema, casa. É pecado? Depende. Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. É pecado. E a gente fala do autoexame, que é proposto na ceia do Senhor, para a gente auto-examinar, mas na maioria das vezes, Então, um caso. A respeito de divórcio, existem algumas situações que dão legalidade ao divórcio, mas Jesus, ele nunca aconselhou ninguém a fazer isso. Ele nunca aconselhou. Que é a questão da traição. A traição, ela dá legalidade ao divórcio. Ou a questão do julgo desigual, que seria, nem próprio Cristo falou, mas o apóstolo Paulo que diz, que é a respeito de uma das pessoas, um dos cônjuges, abandonar a pessoa por ser incrédulo, por não ter a mesma fé, a mesma crença. Então é só. E Jesus não aconselha isso, não. Jesus, ele propõe que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente suporte. Paulo também. E se possível, que a gente ame mais, que a gente evite, que a gente fala previna, né? Ao invés de tentar remediar. O próprio Cristo alega que o divórcio ele existiu por conta da dureza do coração das pessoas, lá na lei de Moisés. Então, a dureza do coração das pessoas, para que a esposa não ficasse abandonada, somente a esposa, para não ficar abandonada e jogada sem família, e nem na casa do marido, e nem na casa dos pais, a lei permitiu o divórcio, para que ela voltasse para a casa dos pais. Mas em situações que o próprio Cristo aconselha a gente perdoar, a gente entregar. Então, se o negócio está ruim, não se esqueça que você tem uma aliança e o propósito é gerar frutos. É um compromisso de sacrifício. E você só vai ser feliz por conta do outro. Pensa nisso. Esse negócio de me amar primeiro para ser feliz é um pouco vazio. Eu garanto para vocês que se você amar o outro e o outro fizer o mesmo por você, aí sim. Eu acho que se você dedicar a amar mais, a servir mais, você vai ser mais servido. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Foi isso que Cristo disse. Então, sirva mais, ame mais. E a recompensa vem. Que durante esse tempo, tá acabando, ó. É a contagem regressiva. Que durante esse tempo de isolamento social, a gente trancado dentro de casa, que nós possamos
voltar àquilo que nos trouxe aqui. Lembrar lá da cerimônia, o tempo de namoro, o tempo em que nós fomos